Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse seminário aí. Agradecemos assim o empenho de cada um em participar, em também divulgar o nosso seminário para as congregações, né, para os seus distritos. E pedimos a Deus que Ele ilumine a todos e que tenhamos bastante proveito também nesse seminário. E que possamos, depois de trocarmos experiências e ideias aqui, também compartilhar nos nossos distritos e nas nossas congregações. Então, sintam-se todos bem-vindos e eu passo a palavra ao pastor Ricardo para o nosso momento devocional. Boa noite aos amados irmãos, colegas pastores. Desejamos igualmente votos de bênção de Deus para este nosso encontro, Seminário Nacional de Ação Social, uma oportunidade ímpar para crescer na graça e no conhecimento de Jesus e de maneiras de levar adiante esse trabalho tão maravilhoso que é da ação social. Eu vos convido, quem tiver a sua Bíblia por perto e quiser acompanhar, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 a 10, fazemos a leitura, depois alguns comentários a partir do texto. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque a partir de vocês a palavra de Cristo repercutiu. Não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Prezados amigos e irmãos, a partir desse texto trago para a nossa reflexão o tema Igreja, congregação fiel na dificuldade. Aliás, o ambiente nos anos 50 do primeiro século da era cristã, quando Paulo e seus amigos escreveram essa carta aos cristãos de Tessalônica, era um ambiente muito hostil. O Império Romano dominava isso com mão de ferro. Exigia tributos do fruto ou do trabalho dos escravos, dos artesãos, dos serviçais, dos camponeses, de todos, enfim. E mais, o Império Romano impunha que os cidadãos prestassem culto ao imperador. Ora, venerar pessoas é idolatria. E diante de tal exigência, os cristãos de Tessalônica, eles tinham duas opções: renegar a sua fé em Jesus, ou a confessariam, e então arcando com o ônus
da desobediência à ordem imperial. Nesse clima pesado, a comunidade tessalônica aparece como um modelo de fé, um modelo de vida e de amor. Senhor é César. Assim dizia a Constituição do Império Romano. Senhor é Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo aos cristãos de Tessalônica. E em nome do Senhor Jesus Cristo, é que ele então deseja, garante graça e paz da parte de Deus àqueles amados irmãos. Comunidade que era formada principalmente por gente humilde, ou pobre, mulheres, pequenos comerciantes, escravos. Essa congregação recebeu o evangelho, diz o apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo. E essa experiência representou uma transformação radical na vida daquelas pessoas. Descobriram que eram pessoas amadas por Deus. A igreja de Tessalônica compreendeu que a fé em Cristo conferia-lhes dignidade, coragem em meio à perseguição e aos grandes riscos que todo aquele ambiente lhes impunha. Amados, Deus, Espírito Santo, continua presente ainda hoje, onde o Evangelho é pregado. Deus quer dar dignidade ao ser humano. Aquela pessoa que está desesperada, desiludida e perdeu sua esperança. E para isto, Deus conta, Deus usa a sua igreja aqui no mundo. Igreja que somos nós, congregação. Quer usar igualmente os integrantes do Departamento de Ação Social a nível nacional, no distrito, na paróquia, em cada congregação, para dar dignidade ao ser humano, aquele que diante de nós está. Ser humano que também clama por ajuda, que precisa ser ouvido e ajudado, porque sozinho e envolto em seus pecados, na sua incredulidade, não vê nada de bom neste mundo. Não vê porque os seus olhos estão cegos para a realidade de Deus. Alguém precisa lhe mostrar, apontar, orientar, ajudar. E em nossos dias, seguidamente confunde-se fé com sucesso ou fama. E a partir dessa carta, aprendemos que é na dificuldade, na perseguição, que fortalecemos ou somos fortalecidos na verdadeira fé. Aquela fé que recebemos e que repercute no meio onde vivemos por meio de nossas palavras e ações, em amor. Hoje, carecemos justamente desse tipo de fé. A fé que fica firme, mesmo nas tribulações e dificuldades. Prezados, algumas considerações sobre o trabalho da ação social neste contexto. Apenas 3 reflexões. Primeira delas, como temos agido em nossa vida pessoal de fé, de amor e de esperança cristã? Como temos agido como família sanguínea? E como temos agido como família da fé ou congregação cristã? E para refletir mais um pouco, compartilho com vocês uma história que certa vez eu ouvi e tive a oportunidade de ler e compartilho com vocês. É a história ou a lenda do rito de passagem da juventude dos índios Cherokees. Diz a lenda: o pai leva o filho para a floresta durante o final da tarde, venda-lhe os olhos e o deixa ali sozinho. O filho, então, senta sozinho no topo de uma das montanhas toda a noite e não pode remover a venda dos olhos até raiar do sol
no dia seguinte. Ele não pode gritar por socorro. Se ele passar a noite toda lá, então será considerado um homem. Ele não pode contar a experiência dele aos outros meninos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. O menino está naturalmente amedrontado. Ele pode ouvir toda espécie de barulhos durante toda a noite. Os animais selvagens podem naturalmente estar ao redor dele. Talvez alguns humanos até podem feri-lo. Os insetos, cobras, podem picá-lo. Ele pode estar com frio, com fome, com sede, mas não pode tirar a venda, não pode gritar, não pode pedir ajuda. O vento sopra, a grama e a terra sacodem os tocos e lá está ele. Ele está sentado, estaticamente, nunca removendo a venda. E segundo os Cherokees, este é o único modo dele se tornar um homem. Finalmente, depois daquela noite horrível, o sol aparece e a venda, então, é removida. Ele, então, descobre que o seu pai estava sentado na montanha, perto dele. Ele estava a noite inteira protegido por seu pai, porque o pai estava ali para proteger o filho, mesmo que o filho não o percebesse. Prezados amigos e irmãos, líderes das congregações da IELB, no trabalho da ação social. Em nossa vida, não é diferente. Temos dificuldades, assim como os irmãos de Tessalônica, apertos de toda ordem, mas o Pai Celeste está do nosso lado para proteger, guiar, dar força em nossos desafios diários, em nossa vida, em nosso trabalho. E no trabalho da congregação, Deus sempre esteve, está e estará do seu lado, do meu lado, do lado de todos os seus filhos, cuidando, amparando e fortalecendo. A nós, caros amigos e irmãos, cabe compreender o Evangelho, crer na verdade bíblica e permitir que Deus, o Espírito Santo, trabalhe em nosso coração, transforme o nosso ser e o nosso viver de acordo com a sua santa vontade. E através de nós, Deus faça a sua obra de chamar, congregar, iluminar, santificar e conservar na verdadeira e única fé, isto é, em Jesus Cristo, o Senhor da Igreja, o único Salvador. Convido-os para fazermos oração. Senhor Jesus, graças te damos porque em meio a dificuldades e incompreensões, a tua graça nos basta. Aumenta a nossa fé e o nosso amor. Fica com cada membro de tua santa igreja a comunhão dos santos. Guarda, protege e ampara a todos. Abençoa este seminário de ação social. Ilumina o palestrante e, igualmente, a cada participante. Por teu amor, ó amado Salvador, é que nós oramos, pedindo e agradecendo por tua providência até aqui dispensada a todos nós. E assim nos colocamos em tuas mãos, certo de que estarás do nosso lado, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, estimados, pela oportunidade e desejando mais uma vez ricas bênçãos de Deus a todos, eu entrego e devolvo a palavra ao colega pastor Ayrton. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Agradeço aí ao pastor Ricardo pela devoção, né, que trouxe uma bela reflexão aí para o nosso trabalho. Então, a nossa gratidão. Agora eu passo a palavra ao pastor Ayrton para dar continuidade ao nosso seminário, que tem o tema Mobilização e Diagnóstico para a Transformação. Então, boa noite. Alguns entraram durante a devoção, então nossa alegria ter todos vocês mais uma vez online, alguns pela primeira vez. E
enquanto eu vou chamando aqui a apresentação, que já testei, mas novamente ela não está no lugar. Sempre a gente precisa estar atento a isto. Enquanto eu tento encontrá-la, dizer assim, quando nós planejamos, o nosso plano era trabalhar de uma forma direta a questão do diagnóstico. Mas falando com algumas pessoas, há uma inquietação muito grande, sempre no sentido de que mas vai ter só um passo, eu já quero fazer. Então eu modifiquei um pouquinho a nossa temática, no sentido de contemplar um pouco mais do que só a questão do diagnóstico, porque para diagnosticar eu preciso também ter pessoas, e eu preciso ter essa mobilização de pessoas, eu preciso ter um alvo. Então, eu vou precisar um pouco mais. Então, por isso, a gente ampliou como diagnóstico a questão da mobilização para uma ação transformadora. Mas não está funcionando eu falar e fazer ao mesmo tempo. Deixa eu parar para... Rapaz, tá difícil. Tava tudo funcionando. Aí parece que o cara nunca fez uma apresentação quando é para... Pastor Ayrton, qual o seminário que não dá um problema em apresentação? Isso é normal. Acontece. Trava o projetor multimídia. Isso, eu fechei o arquivo e abri ele de novo. Alguma coisa dele não estava aceitando o comando. Agora vamos ver se ele... agora ele está aqui. Então tá certo. Enquanto não dá tudo certinho aí, o Fred mandou um recado aí pedindo desculpa aí pela não participação. Ele ainda está numa reunião na universidade e aí não vai conseguir participar do seminário. Então, manda um abraço aí a todos. Tá certo. Pois. Agora vai. Pronto. Está chegando, chegou. Aqui ele está dizendo que Yelb está apresentando, mas ainda não abriu a tela. Aqui também está a apresentação, pastor Ayrton. Sim, mas não abriu. Aqui ele movimentou, mas não... Segundos atrás, pastor Ayrton, ele apareceu a apresentação. Pois é. Antes de estar aparecendo essa imagem agora. Deixa eu voltar de novo. Eu vou parar e vou buscar ela de novo.
E aproveito para justificar os irmãos pastores que aqui se encontram que há reunião do Conselho Distrital Porto-Alegrense também, né? O DIPA. Pois é, quando eu vi que isso estava coincidindo, porque eu também queria estar lá, né? Tá, vamos ver agora. Ele vai apresentar com as telinhas do lado. Não. Será que eu vou ter que... Será que minha internet está fraca e eu vou ter que encaminhar para alguém? Pastor Ayrton, eu acho que tem que deixar a apresentação aberta. Sim, depois sim. e ir na abinha, né? Sim. É tudo o que está sendo feito, só que ele não está sustentando aberto. Deixa eu ir de novo. Ele aparece, como eu estou com 2 computadores, para mim ele aparece, mas naquele que eu vejo vocês, ele não aparece. Então, agora de novo. Qualquer coisa eu deixo ele com não em modo apresentação, e sim em modo aquele outro. Deixa eu ver aqui mais uma vez. É como se o próprio sistema estivesse me jogando fora. Quando ele é para chegar, ele cai. Vamos ver agora. Compartilhar. Agora chegou. Chegou, pastor, perfeito. Só botar agora no modo da apresentação. Já que eu tentei várias vezes, eu vou tentar de novo o modo apresentação para ver se ele não cai. Aí. Tá perfeito, pastor Ayrton. Pronto, agora está certo. Não vou nem ocultar a barra para não dar zebra. Muito bem, então. Desculpe aí. A gente nunca participa de reunião online, aí dá nisso. Né? Então, mobilização e diagnóstico para a transformação da realidade. Eu quero começar como um olhar no espelho. O que levou você a se engajar nisso? Aquilo que levou você, possivelmente, é um caminho para nós entendermos o que pode engajar outras pessoas. E nesse sentido, o que me leva a um engajamento? O que me afasta ou dificulta um engajamento? Como é que eu lido com isso? Bem, isto já pode ser um sinal de como eu devo lidar com os outros. Porque eu sou humano. Eu preciso ser uma referência para mim mesmo de como lidar com os outros. Certamente, aquilo que eu não gosto que façam comigo, outros também não vão gostar que seja feito com eles. Uma insistência, uma invasão, alguma coisa nesse sentido. O que me trouxe aqui? Por que eu estou engajado em causas sociais? Nós temos 2 palavras fortes hoje: mobilizar e diagnóstico, ou diagnosticar. Eu penso que mobilizar é reconhecer que há uma força. Que a força existe. E ela está em stand-by. Ela está aí para ser acordada. Mobilizar implica em mostrar que há algo que pode ser diferente.
eu estou vendo algo que pode ser feito e eu estou vendo quem pode fazê-lo e eu vou me dispor a movimentar este ambiente para que algo aconteça. E nesse ambiente eu vou contar com pessoas e eu vou contar com pessoas do outro lado, mas também são pessoas. E nesse ponto de mobilizar, eu quero atentar e chamar a atenção de que não basta eu mobilizar uma equipe da igreja para fazer algo, se eu não tenho mobilizado pessoas do outro lado que aceitam o trabalho proposto, que confiam naquilo que eu quero fazer. Eu preciso tratar estas pessoas com o mesmo nível de amor e de respeito para engajá-las. Mobilizar, eu penso que é reconhecer que juntos somos mais fortes. E aí me veio uma ideia que eu acho que eu não usei ainda em exposições dessa natureza, o que vem antes. E por isso que eu coloquei mobilizar antes de diagnosticar. Nós conhecemos aquela velha expressão, o ovo ou a galinha? O que vem antes? Para mim, a resposta é clara, nós cremos na criação adulta, então nós temos a resposta. Mas dentro da atuação na ação social, o que vem antes? O diagnóstico ou a mobilização de pessoas? Talvez se nós, 79 conexões aqui, fôssemos pensar, nós iríamos nos dividir. E o objetivo não é nos dividir, é nos unir. A verdade é que para ações coletivas eu preciso de pessoas. Eu até posso trabalhar sozinho, mas eu preciso de pessoas do outro lado que necessitam do meu trabalho. Então, o verbo mobilizar, ou a ordem de mobilizar pessoas, ela está presente desde o início. Quando eu penso em mobilizar, eu volto à pergunta, mobilizar quais pessoas? O público interno, esse que está comigo, que é a congregação, de onde eu quero partir para uma atuação voluntária, uma atuação a favor de alguma causa? Ou o público externo, aquelas pessoas a quem o trabalho se destina como oportunidade de desenvolvimento? O que vem antes? Para contar com as pessoas, seja do público interno, seja do público externo, eu preciso de um mínimo de diagnóstico. Eu preciso ter uma ideia do que fazer. Eu não posso chegar para uma comunidade, eu chamo o espaço social onde eu quero atuar. Se eu vou me referir à igreja, eu vou chamar de igreja ou congregação. Eu não posso chegar a uma comunidade e dizer, olha, eu quero fazer alguma coisa e eu não sei o que, mas eu quero fazer. E eu também não posso chegar para a minha congregação e dizer, gente, quero contar com vocês, eu quero fazer algo e eu não sei o que, mas eu quero que vocês estejam juntos. Neste nível eu ainda não posso abrir a boca. Talvez eu preciso primeiro conhecer um pouco do assunto mais global, de onde eu quero trabalhar, o que eu quero fazer, e então refletir, orar, buscar conhecimento, para então buscar um público interno de apoio e um público externo como parceiro para desenvolvimento do projeto. Me parece que, antes de tudo, quem vai propor algo precisa refletir, orar e se aconselhar. Também me parece que, ao se aconselhar,
pessoas serão somadas à proposta. Quando eu vou dialogar com alguém, diz, olha, eu estou com uma ideia, o que você acha? Essa pessoa vai dizer, legal, acho que tem mais gente que pode nos ajudar. Que tal fulano? Que tal ciclano? Que tal desta forma? Que tal mais isso aqui? E a ideia vai tomando corpo. E, claro, nós vamos precisar da credibilidade das pessoas a quem o serviço se destina. Eu não posso ir como invasor de uma área. Eu não posso ir como invasor de uma comunidade. E o que eu chamo de invasor? Eu nunca fui lá, ninguém me conhece, ninguém tem obrigação de confiar em mim, e eu chego lá querendo fazer alguma coisa. Pobre também é gente. Também tem vontades, tem direitos e precisa ser respeitado. Aquele ambiente que ele vive, ele precisa merecer o meu respeito para que eu possa ser respeitado por ele. Como se faz isso? Eu preciso acreditar na proposta que eu tenho. Eu preciso ter refletido o suficiente para perceber que eu preciso mais gente, eu preciso recursos, eu preciso uma série de coisas, mas é possível. Eu não estou viajando em outra galáxia. Aquilo que eu estou propondo é possível. E se eu não acredito nisso, vai ser difícil outros acreditarem. Para que outros acreditem, eu preciso ser claro na explanação do plano. Gente, nós queremos fazer algo. Eu pensei isso. Assim, assim e assim. O que você acha? Veja que, por enquanto, eu não estou falando com o público-alvo. Eu estou construindo a proposta. E eu estou aberto para apoio, para redirecionamentos, direcionamentos e descobertas. Eu não sou o dono da ideia, do projeto, e nem o único que sabe. Essa forma como eu estou apresentando essa questão da ação social se aplica em muitas áreas da vida. Mas como a ação social, ela, de forma especial, ela exige um engajamento, uma doação, um envolvimento emocional, eu preciso ter esta construção de uma forma bastante clara e, por que não dizer, robusta. Eu quero compartilhar algumas telas, porque este método que eu estou apresentando, eu vejo em Lutero, na Reforma. Eu creio que eu não estou forçando a interpretação, e eu quero convidar vocês a refletir junto em algumas coisas da Reforma. Lutero não é só o teólogo da justificação, aquele que fala de salvação. Isso é muito forte para nós. Mas Lutero faz muito mais do que isso. E eu não estou dizendo o que é mais importante, eu estou chamando a atenção que Lutero tem muito a nos dizer sobre a fé vivida em favor do outro, a santificação. Mas ele não só tem neste campo teológico de justificação e santificação. Lutero tem a nos ensinar sobre a ação social. Ele não usa esse termo. Na sua época, essa terminologia talvez nem existia. E nem se sabe por quanto tempo ela vai existir, da forma como nós a concebemos. Os americanos falam muito de misericórdia, algumas igrejas falam em diaconia. Nós usamos as duas expressões, mais algumas, e no contexto formal, usamos ação social. Ação para ser contra a inércia e social porque envolve gente. Porque envolve pessoas, envolve causas sociais. Lutero liderou uma das mais profundas transformações da sociedade humana. Como isso aconteceu?
Ele foi um mobilizador social. Eu não sei se ele sabia disso ou se alguém outro faz essa leitura dele, mas este conceito eu quero mostrar para vocês de onde eu tiro ele. Ele apresentou uma causa que valia a pena a ser enfrentada. E essa causa é ampla, ela é teológica, ela é bíblica, ela é doutrinária, mas ela também envolve a relação empregador-empregado, a relação política, ela envolve o ser humano como um todo. Havia algo que precisava mudar. Ele apontou o erro. Ele apontou erros no campo teológico, no campo da educação, no campo da governança, no campo da relação de empregador e empregado. E ele mostrou um caminho. E esse caminho ele mostrou pautado nas Escrituras para tudo. Embora falou a linguagem de cada público. Quando ele se direcionou aos príncipes, ele falou a linguagem que os príncipes entendessem, mas a base da onde ele partia era a descoberta das Escrituras, que falavam da relação de Deus com o ser humano e do ser humano com o outro ser humano. Nas Escrituras, sim, ali ele pautou as soluções que ele propunha. Sua proposta era boa para o ser humano. Sua proposta apontava para Deus. Ela não era meramente sociológica, ela não era uma solução simplesmente para a fome, para causas, não era uma teologia social. Não era uma proposta que limitava o ser humano a este mundo. E sua proposta dependia de Deus. Ela não só apontava para Deus, mas ela dependia dele, como quem diz, se é obra de Deus, ela prosperará. A sua proposta exigia esforço humano, não eram coisas que caíam do céu. Às vezes nós queremos construir propostas e quando as coisas se tornam difíceis, a gente duvida de que seja vontade de Deus. Deus não prometeu que a vida do cristão fosse fácil, ele prometeu que ele estaria todos os dias. Lutero confiava nisso também. Sua proposta tinha a ver com a sua época, com o tempo de 1517. Tinha a ver com pessoas, tinha a ver com vida e tinha a ver com fé. Para mim, essa última frase, ela resume um pouco do que precisa estar presente em uma atuação social da igreja. Precisa estar presente o momento. Precisam estar as pessoas, a vida humana e a fé. Dos que fazem a possibilidade de crer daqueles que são alvo do trabalho. O trabalho de Lutero, os escritos de Lutero, chegaram às pessoas e as pessoas se engajaram. E essas pessoas engajadas transformaram o mundo da sua época. E aqui nós poderíamos ir abrangendo a diversas áreas. As transformações que ocorreram, e algumas eu creio que são decorrentes de escritos e de convicções de Lutero, mas foram realizadas por outros que nem mesmo ele conhecia. Porque foram claras, mobilizadoras e engajadoras de pessoas. Vamos pensar um pouco nas escolas.
Aí ele exige do governo que haja escola, e aí depois tem que convencer os pais que mandem os filhos para a escola. E ele precisa pregar de que a escola é necessária. E aí abre espaço para as meninas terem acesso à educação. E ele começa a denunciar de que pobreza não agrada a Deus. De que a pessoa não é aprovada por Deus por ser pobre ou reprovada por ser rica. Pobreza não leva ninguém ao céu e riqueza não leva ninguém ao inferno. Mas é a relação com essas coisas, e especialmente a relação de fé com Deus, em Jesus, é que nos dá a vida eterna. A questão dos deficientes, que em alguns setores e alguns movimentos ainda era visto como um castigo de Deus, sem considerar aspectos religiosos e algumas crendices envolvidas. A espiritualidade, a ênfase de Lutero na oração, na comunhão com Deus e no ouvir da palavra. As questões da relação de trabalho, bem, nós poderíamos listar muitas coisas, mas o nosso foco é outro. Apenas para mostrar como uma proposta clara engajou pessoas, envolveu o tempo, criou o ambiente e trouxe mudanças. E aí eu afirmo, ação social não é trabalho amador. Sim, eu reafirmo. Muitas vezes a ação social é vista como algo para ser feito por quem não tem o que fazer. Eu não vou entrar hoje amplamente em voluntariado, esse é outro conceito. Foi feito por voluntário. Voluntariado não tem a ver com qualidade. Tem a ver com remuneração. Você não pode ser motorista voluntário se você não tem habilitação. Você não pode ser médico voluntário se você não é médico. Você não pode ser pedreiro voluntário se você não é pedreiro. Você não pode ser pastor voluntário se você não é pastor. Mas no senso comum, ouve-se muito na nossa igreja. Vamos ver se a gente consegue um voluntário, aí sai de graça. Mas também foi feito por voluntário. A gente devia contratar um profissional. A gente pode fazer contrato com um profissional voluntário. O problema é que, às vezes, tanto na busca quanto na disponibilidade, nós pensamos que voluntário é fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Não é. Assim também a ação social não é trabalho amador. Assistencialismo pode ser amador. Qualquer um sabe dar alguma coisa para alguém. Qualquer um pode, tendo disponível, eu entrego. Se isso vai fazer bem ou mal, qual o resultado que isso vai trazer, como... Afinal de contas, eu não dei coisa ruim, e o que eu dei com amor. Pronto. Ações que não têm metas podem ser amadoras. Olha, nós vamos fazer esse ano desta forma. Por exemplo, uma catástrofe, todos podem ajudar. Porque é uma situação humana onde tudo precisa ser feito. Precisa de comida, precisa de água, precisa de apoio, precisa de um carro. E todos nós sabemos fazer muitas coisas. Mas, de repente, um projeto de educação, de contraturno, de reforço escolar, não seja possível
se não tiver uma pessoa que tenha uma capacitação na área pedagógica que possa dar os passos. Como também, dificilmente uma congregação poderá se envolver em construir casas para famílias se não houver uma pessoa que entenda de construção. Poderá agregar trabalho de muitos, mas precisa ter alguém que se responsabiliza pela qualidade do que está sendo feito. A busca de transformação exige conhecimentos. E por isso, uma equipe, normalmente ela é formada por pessoas com diferentes formações e expertises. E essa é a riqueza do trabalho na igreja, que conta do voluntariado como a profissão a serviço de uma causa. Nós estamos há 505 anos do ano de 1517. A maior parte das coisas que eu refleti sobre Lutero vieram depois, e ainda não fizeram 500 anos, mas fazem parte daquele tempo. Mas eu vejo que hoje ainda nós trabalhamos pelas pessoas. A gente, quando pensa ação social, é fazer coisa para os outros. Ao invés de nós apresentarmos objetivos para elas e com elas trabalhar para que os objetivos sejam alcançados. Eu vejo que nós nos frustramos pensando que não vale a pena ajudar pessoas, envolver-se com elas. E realmente, às vezes, não vale a pena. Pela forma ou pelo tipo de trabalho que nós queremos desenvolver com determinadas pessoas. Mas como é que nós vamos descobrir isso? Fazendo algo. Os livros não vão nos dar as respostas. Nós não vamos encontrar a resposta sentado em casa. É preciso ir em campo e pensar em metodologia. Uma metodologia de trabalho. Eu quero fazer uma citação de Lutero, que eu poderia citar a fonte anterior, mas eu cito aqui o livro Reflexões em torno de Lutero, nas páginas 50 e 51, do Dr. Dreyer. Ele cita uma frase da seguinte forma: Lutero acreditava em perseverar, aliás, em preservar a boa criação e não entregá-la ao diabo. No pietismo, perde-se essa tônica da preservação do mundo ante os poderes demoníacos. Grande parte do engajamento de Lutero era de que ele acreditava que o diabo estava bagunçando a criação de Deus e algo precisava ser feito. E ele se pôs, inclusive, em perigo, fazendo o que estava ao seu alcance. Muito bem. Metodologia. Nós vamos olhar um pouco para dentro, um pouco para fora, mas nós queremos trabalhar junto com o público-alvo. Nós não queremos fazer coisas para 10 famílias na comunidade perto da igreja. Nós queremos fazer junto com elas alguma coisa. Elas vão progredir, elas vão vencer. E eu acompanho o progresso delas. Eu estou junto. Eu pego o filho pela mão e ensino ele a caminhar, mas quem caminha é ele. Quem aprende a caminhar é ele. Eu cuido para que ele não caia, mas quem está progredindo e avançando e alcançando a estatura adulta é ele. Esta é a metodologia de trabalho social que eu acredito. Quando nós vamos olhar para dentro da nossa congregação, o diagnóstico interno, nós vamos perceber que nós temos pessoas com múltiplos dons. Há uma riqueza de gente dentro de cada congregação. E eu não sei se eu estou correto, mas eu arrisco afirmar
que se alguma coisa Deus não levantou dons na congregação, eu não preciso me preocupar em fazer isso agora. Vai chegar o tempo certo. Eu vou trabalhar com todos os dons que existem. Às vezes a gente tenta atropelar e importar dons. Acho que não é necessário. A gente faz bem feito tudo o que está ao alcance com as pessoas que estão ali, cuidando para não estrangular, para não avançar e não querer fazer mais do que é possível com este grupo, com esta congregação, com esse número de pessoas. Dentro da congregação, eu arrisquei colocar 5 itens aqui, porque eu já vi isso. Há pessoas que fazem melhor algumas coisas e outras não. Eu preciso respeitar isso. Eu não preciso esperar que todos se envolvam em tudo. Há pessoas dentro da congregação que buscam conhecimento, outras não. Há quem se especializa em um assunto. Há quem odeia ler livro, nem o Mensageiro Luterano compra. Há gente que gosta de gente. E há gente que tem medo de gente. Que não se aproxima de estranhos. No diagnóstico interno, eu faço uma pergunta. Existem pessoas que evitam você? Quando a gente se envolve em causas sociais, às vezes a gente perde a noção do limite da insistência. A gente vê as necessidades de um lado e vê um potencial na congregação e um potencial adormecido que não se mobiliza e a gente começa a ser chato, insistente. E às vezes com uma metodologia que deveria antes ajudar aquelas pessoas a verem o que eu estou vendo. Elas não estão vendo com os mesmos olhos que eu estou vendo, elas não estão fazendo a mesma leitura e com isso elas estão num outro tempo do que eu, não no mesmo tempo que eu. O que eu quero dizer que se existem pessoas, nessa pergunta, existem pessoas que evitam você? Sim, porque tem pessoas que não sabem lidar com o tema ação social. Pessoas que tentam evitar o confronto com uma pessoa que visivelmente vive carências. Tem gente que tem vergonha por não se envolver, mas algo trava. A pessoa diz assim, olha, eu acho bonito, mas eu não consigo. E sempre me volta à mente a pessoa que um dia me ligou dizendo, pastor, eu vou sair da igreja. Eu disse, por quê? O que aconteceu? Diz, não, eu não sou uma boa luterana. E aí, indo adiante, e ela vendo que bastante gente estava envolvida, qual foi a questão? Ela via que muitas pessoas estavam envolvidas e ela não conseguia porque ela cuidava do neto. Ela não tinha liberdade, o marido não era da igreja, e isso deixava ela aflita, mas ela era a pessoa que me ligava quase todas as semanas e perguntava, pastor, quais são os assuntos pelos quais o senhor quer que eu ore essa semana? E aí eu ajudei ela a perceber que aquela ação, ela também era uma ação que movia Deus em torno de todo o trabalho social da igreja. E a partir de lá, nós listamos em nossas formas de ação social também a oração. Orar pelos que estão na linha de frente. E essa mulher passou a se perceber parte da equipe. E a gente também passou a considerá-la parte da equipe de ação social, mesmo que ela não estivesse lá na linha de frente. Tem pessoas que sentem-se culpadas pela sua inércia. Quando você fala disso, elas chegam num canto e começam a falar com você, se desculpando. Alguma coisa está errada quando elas se sentem assim. Precisamos ajudá-las a serem felizes como são, para envolver-se a partir de algo que lhes esteja ao alcance. Tem gente que tem medo de pobre.
porque aprendeu que pobre e vagabundo é a mesma coisa. Que pobre e violência são sinônimos. Pobreza e violência. Então, nós precisamos ajudar essas pessoas a perceber os seus equívocos. Tem gente que tem preconceito. No manual de ação social, a gente escreve um pouco, né, de alguns conceitos que a gente tem que perder. Pobreza não é sinônimo de preguiça. E não trabalhar nem sempre é parte de uma preguiça. Às vezes é não ter aprendido com ninguém, viveu a vida toda sem uma atitude de trabalho para o seu próprio sustento. Eu preciso, por onde eu começo? Eu preciso diferenciar idosos, doentes, pessoas com dificuldades de envolvimento direto. Eu preciso ter uma leitura. Eu não vou querer que pessoas idosas estejam na linha de frente, lá na comunidade, carregando peso. Eu preciso ter um olhar. No diagnóstico interno, eu também preciso evitar uma atitude de terceirizar. Eu sou cheio das ideias desde que alguém faça. Eu preciso respeitar, porque dentro da congregação eu vou ter pessoas que doam, mas não se envolvem e fazem parte da ação. Sem as doações dela, algumas necessidades não seriam supridas. Eu preciso dessas doações. Pessoas doam por medo de Deus. Essas eu preciso ajudar. Diz, olha, Deus me deu tanto. Diz, olha, imagina, se Deus me tirar isso, eu já vou fazer alguma coisa. E isso não é só dentro de outras teologias. A gente também tem pessoas que pensam que se não fizerem uma doação, alguma coisa ruim pode acontecer. Precisamos ajudá-las a estabilizar, a perceber como é que Deus age conosco, como seus filhos. E nós temos uma grande maioria que entendeu a vontade de Deus e participa dentro daquilo que lhes é possível. O que pode mobilizar pessoas? Orar por elas. Eu quero que alguém se envolva, eu preciso apresentar esse assunto a Deus em oração. E eu posso orar nominalmente diante de Deus e posso dizer para ela, eu estou orando, pedindo a Deus que Deus lhe dê condições de estar em nossa equipe de trabalho. Eu preciso falar sobre os assuntos, sobre as alegrias, os limites, as tristezas, eu preciso ser claro com ela. Eu preciso fazer por onde colocar ela em contato para que ela veja aquilo que eu estou vendo. Para isso, eu preciso levar ela junto. Em alguma ação, ela vai junto. E ela percebe que alguns dos seus mitos e medos, eles são hipotéticos. Eles não são reais, porque quando você chega lá naquela comunidade, ela não é tão perigosa quanto você imaginava, ela não é tão difícil quanto você imaginava. Eu já ouvi muitas pessoas que foram junto a algum lugar, seja aqui em Porto Alegre, seja lá em Natal, Canoas, aqui onde eu ando, diz, eu me impressionei como tem gente querida aqui. Como as pessoas são amorosas, porque às vezes existe um conceito de que naquela periferia só existe gente ruim. E às vezes as páginas policiais, elas nos vendem essa imagem, mesmo não dizendo, mas como algumas coisas ocorrem nessas comunidades, nós imaginamos que as pessoas de lá são extremamente perigosas. Nós precisamos saber esperar o tempo da outra pessoa.
identificar, diagnosticar quais são as coisas que impedem ela de se engajar. E ajudar a mover isso. Às vezes o impedimento de alguém é a falta de transporte. A família não é toda da igreja e despesa para se envolver em uma causa social não é autorizada em casa. Mas se você pode dar carona, você pode oferecer uma forma de ajudá-la a estar, ela gostaria de estar junto com você. Eu preciso estar disposto a desconstruir barreiras, ajudar a ver o que estou vendo. Eu estou usando muito essa frase, porque eu não posso querer que o outro veja com os meus olhos. Ele precisa ver com os olhos dele. Então eu vou desconstruir barreiras e criar oportunidades para que ele possa ver. Mostrar pessoas e não as mazelas. Gente, nós ainda vivemos um tempo onde algumas pessoas fazem comentários. Mas a foto, a pessoa está com roupa bonita. Como é que você diz que ela precisa de ajuda? Mas não parece ser tão pobre. Não, eu ajudo pessoas e não pobres. Os pobres, as pessoas pobres são as que mais necessitam de apoio. Mas elas recebem apoio por serem gente. E em suas necessidades econômicas, elas necessitam coisas que às vezes para nós estão ao alcance da mão. É barato ajudar pobre, mas a ação social também se destina a ricos, a pessoas que têm tudo no campo material e quase nada para ser um ser humano estável. Eu vou mostrar pessoas e não a falta de dinheiro. Eu vou mostrar pessoas e não os seus pecados. Mostrar a graça e a oportunidade de testemunho. Participar. Eu quero arriscar falar de características de uma proposta engajadora. Apresento um problema, eu olho lá para Lutero, apresento um problema, tem uma análise de contexto. Eu aponto um caminho, o que pode ser feito? E uma possível solução, onde nós podemos chegar? Aqui agora eu poderia ir para um lado e dizer, vamos aprender a elaborar um projeto social. Mas não é essa a nossa intenção hoje. Hoje é um seminário. Eu tenho aqui uma página, nós estamos elaborando o curso de Diaconia em Ação Social. O Seminário Concórdia vai oferecer esse curso. Ele vai ter 4 disciplinas comuns de base bíblica e teológica, que estão em todos os cursos de diaconia. Depois ele vai ter a fundamentação bíblica da diaconia, curso escrito pelo professor Dr. Paulo Pitt, e também a história da ação social no contexto da igreja cristã e no contexto da IELB. E depois eu fiquei incumbido de 4 disciplinas práticas. Uma delas chama-se Diaconia Propositiva, onde vamos trabalhar um pouco nessa perspectiva. O livro base dessa parte que eu estou escrevendo é o Manual de Ação Social. Vou fazer uma pequena propaganda em 1 minuto, porque assim que ele for lançado, vocês vão ser os divulgadores para mais pessoas se engajarem nesse curso. A diaconia propositiva, ela vai trabalhar esse aspecto de que eu não vou fazer ação social para ocupar meu tempo, mas para ver resultados, transformações lá na frente. Eu não vou responder a demandas, mas eu vou diagnosticar demandas e solucioná-las.
A outra disciplina, ela se baseia em 10 capítulos do livro, chamada Temas Sociais que Desafiam Ações e Resposta. E cada aula uma aula é sobre idosos, outra sobre crianças, outra sobre acessibilidade e assim por diante. No outro curso, cada curso desse tem 10 aulas de 50 minutos. O outro curso é Planejamento e Gestão em Programas Sociais. E aí nós vamos trabalhar a questão do roteiro, do planejamento, do diagnóstico, parte do que está hoje está mesclado. Eu estou escrevendo essa disciplina e trouxe também para cá essa questão do diagnóstico. E a última é a face pública da igreja, a participação em conselhos, a constituição de uma organização social, a participação de políticas públicas e assim por diante. Então, esse é um material que está em construção. Eu creio que o próximo ano nós vamos ter o lançamento do curso, além do curso de Diaconia em Música, do Diaconia em Educação Cristã, que já existem, também há pastores escrevendo Diaconia em Evangelismo e este da Diaconia em Ação Social. Então, é algo novo sendo elaborado. Voltando para nosso tema, quais são os resultados que eu posso ter no final de um tempo de trabalho? A sensação, não fomos omissos e tentamos. Eu posso perceber que não consegui alcançar os objetivos, mas tentamos. Eu posso chegar à conclusão, algumas pessoas sofreram menos. Evitei sofrimentos. Foi bom enquanto durou. Mas eu posso também, e eu vou ter também, a sensação de que participamos da construção de um novo rumo na vida de alguém ou de algumas pessoas. E acho que só pelo fato de tentarmos já vale a pena. Evitar sofrimentos já é muita coisa, mas participar da mudança de rumo de vida de alguém não tem preço. Mas tem um caminho que eu acho que é de frustração antecipada. Esperar o impossível do outro. Alguém que tem 30 anos, nunca teve um emprego, ele vai ter um emprego e receber 5 mil reais no final do próximo ano. Não vai. Não vai porque está fora da realidade. Um emprego deste nível tem exigências que ele não preenche. Eu preciso esperar o possível. Eu preciso estabelecer coisas viáveis. Tem uma coisa que é cruel. É frustrante emprestar dinheiro para quem não tem o mínimo para viver. Isso é quase que um contrassenso. A pessoa vivem 3 pessoas com um salário mínimo e gastam X em remédio, e eu vou emprestar dinheiro para comprar remédio, no próximo mês tem que comprar de novo. Ah, mas se eu doar, eu vou viciar a pessoa. Não, eu preciso fazer uma análise profunda, qual é a realidade, ajudá-lo. De repente tem mesmo neste pouco dinheiro gargalos por onde o dinheiro vai embora e a pessoa não sabe administrar. Ou emprestar dinheiro para comprar comida. Eu estou agora falando das carências. É diferente de alguém que está com cartão de crédito furado, que está em outro nível de vida. Eu estou falando de pessoas na linha de pobreza. Exigir passos improváveis, tipo, eu refleti a minha vida na vida do outro. Se fosse eu, faria assim, mas não sou eu, é ele. Eu não posso esperar que o outro faça o que eu faria. Especialmente porque somos 2 pessoas diferentes e provavelmente temos uma história de vida bem diferente.
Agora, então, nós já estamos olhando para o externo. Quando nós fizemos essa pausa, olhar para possíveis resultados, que ambiente externo eu estou olhando? É preciso conhecer o que queremos mudar. Eu vou me referir agora a Porto Alegre, eu posso saber que no bairro Humaitá tem algumas situações difíceis, alguns bolsões, tem um lugar que às vezes eu passo, que há bastante casas precárias, mas eu nunca parei para conversar com alguém e saber exatamente o que está pegando. Então eu não posso começar a querer mobilizar pessoas para fazer algo lá sem nunca ter parado no local e conversado com alguém ali. Mas eu sei que a Congregação Cristo, o pastor Ismar me mandou uma foto esses dias, eles estão fazendo trabalho nesse bairro que eu citei agora, e inclusive, como não há nenhuma propriedade da luterana ali, eles estão se reunindo para o trabalho que estão fazendo numa pequena igreja autônoma, daquelas assim que só existe aquela, um espaço cedido onde eles estão reunindo as pessoas para uma atuação a favor das carências e mazelas sociais ali. Eu preciso conhecer o assunto que eu quero tratar naquele bairro, naquela comunidade. Preciso conhecer um pouco da área. Eu preciso conhecer pessoas. O dia que eu chego com uma cesta básica ou 10 cestas básicas, se eu quero trabalhar com alimentos, uma pessoa lá deveria já ter me visto uma vez. Porque do contrário é um assistencialismo, porque eu vou entregar a quem vai falar melhor e aos mais espertos e não aos mais necessitados. No diagnóstico externo, quando eu falo de conhecer a área, eu penso que eu preciso saber o que existe nesta comunidade. O que já existe ali? E o que falta? E aí sim eu vou ver o que é possível suprir. Inclusive olhando, olha, aqui nesse bairro não tem escola, mas onde é que é a escola mais próxima? Onde é que é o posto de saúde mais próximo? É logo na comunidade vizinha. Pronto, então não tem, mas é possível chegar a um local onde a assistência possa ser realizada. E eu preciso ser honesto e observar quem já trabalhou aqui. O que ele fez? O que deu certo e o que não deu? Não sou a única pessoa do mundo e nem a única igreja que tem uma visão de fazer algo por alguém. Então eu preciso observar o que veio antes para não cometer os mesmos erros ou já fazer uma proposta diferenciada com busca de resultados melhores. Eu não posso, por exemplo, chegar e questionar por que a criança não está na escola se eu nem sei onde é que fica a escola do bairro. Eu não posso questionar sobre algum atendimento médico se eu nem sei se existe posto de saúde ali. Se ele está aberto, se ele funciona. É importante que eu tenha um olhar sobre aquela realidade. Aquela realidade, ela se assemelha a um condomínio. Um condomínio tem um síndico. O síndico convoca uma reunião, decidem e tem as regras. Quanto mais rico o condomínio, mais difícil é para entrar. Mais regras tem. Quanto mais violenta a cidade, maior é o volume de regra para você entrar num condomínio. Assim também funciona uma comunidade periférica, que às vezes chamamos de favela. Vilas de exclusão têm líder, têm regras e têm chefias. E às vezes o chefão é do poder paralelo. Eu preciso saber disto ao entrar ali. E eu não preciso ser inimigo dele.
poucos trabalhos numa comunidade periférica funcionam sem que haja a autorização do líder. Em geral, o líder é uma mulher que passa o dia ali. E às vezes ela está submissa ao chefe do tráfico ou faz parte do núcleo familiar dele. Sim, eu estou falando de ambientes violentos, onde é possível entrar e resgatar pessoas de lá daquela treva social e espiritual para a luz de uma vida diferente e na presença de Jesus. Mas eu preciso entender como é que funciona. Eu preciso da autorização de quem comanda lá. Parece muito esquisito isso, reconhecer que há um comando. Mas há. E se eu não reconhecer, eu não entro. É simples assim. Nós vamos buscar as pessoas da comunidade para o salão da igreja, então não importa como é que é ali. Eu acho que importa. Porque às vezes a gente faz um trabalho, nós temos a igreja, nós temos salão, a gente passa com a van, o ônibus ou alguns carros, traz crianças, traz as mulheres para a igreja e nós vamos trabalhar. Isso pode ser muito bonito, mas se eu não sei nada da realidade deles, eu vou falar talvez coisas que não façam sentido para eles. Eu preciso conhecer a realidade para onde elas voltam para viver aquela transformação que eu espero que ocorra. Eu preciso saber onde eles vivem. Sim, eu não posso ignorar a casa, a família e o contexto. Para transformar, eu preciso me envolver, me relacionar com essa pessoa. Como é que eu vou coletar essas informações, né, no aspecto aí do diagnóstico externo? Rodas de conversa no ambiente delas. Não é reunião, assembleia, um sentado atrás do outro. É numa conversa mais informal. Porque ambientes de periferia não tem salões, não tem espaço para reunião normalmente. E aglomeração pode significar perigo. Gerar desconfiança. Eu preciso trabalhar na informalidade. Perguntas dirigidas, mas pouco adianta a entrevista. Eu quero entrevistar todos vocês. Isso vem depois. Nesse momento inicial, eu vou ir conversando. Eu vou ouvindo. Posso fazer anotações. Eu estou, na verdade, buscando que as pessoas confiem em mim para me darem as informações que eu quero, que eu preciso. E para isso eu não devo ter pressa. Porque essas pessoas, elas precisam aprender a confiar em mim. Eu não consigo entender o que acontece com aquela pessoa. Calma, calma, dê tempo. Ainda não é hora de entender. Ela ainda não disse tudo para você. E nem sei se um dia dirá. Nunca complete o raciocínio da pessoa. A pessoa diz, olha pastor, olha, deixa eu ver quem é que eu estou vendo, Nelly, olha Simone, olha pastor Edgar, olha pastor Cláudio. Eu vou lhe dizer que aqui em casa é difícil, porque aqui, aí você já disse, teu marido bebe. Não, deixa ela dizer. Ela vai dizer com as palavras dela, e ela vai trazer uma informação autêntica. E para você, o importante é que você tenha um diagnóstico autêntico e não informações redondinhas e exemplares para você pôr no papel. Não faça perguntas pessoais em público. E até mesmo ajude alguém a evitar exposição desnecessária. Olha, porque eu vou lhe contar, porque tem pessoas que já no primeiro encontro falam demais. Evite que as pessoas falem de coisas muito particulares e se exponham, ou exponham a sua realidade familiar. Diz, olha, tá bom, mas depois você me conta isso. Vamos agora falar de coisas mais gerais. Oração.
Agora é um pensamento meu. Eu vou compartilhá-lo do jeito que eu penso. Ore no final do encontro por tudo que foi feito e pelo seu projeto. Veja onde é que nós estamos. Nós estamos lá no cenário, lá onde nós queremos trabalhar buscando informações. E eu penso que eu devo orar no final, não no início. Eu já vou explicar por quê. A oração de início eu faço quando eu saio da igreja ou saio de casa. Quando o meu grupo vai ao encontro. E eu oro e eu chego num lugar que não é igreja. Que não é o meu espaço. E eu vou chegar lá sob a graça e as bênçãos de Deus a quem eu me dirigi em oração e vou trabalhar ao modo deles, no espaço deles, respeitando o espaço deles. Mas no final eu vou dar o tom. No final eu vou mostrar a quem eu me relaciono, a quem eu me dirijo, com quem eu me relaciono e por que eu estou aí. Porque já gerei uma confiança anterior nesse tempo de contato. Se eu chego a 3 ou 4 pessoas, olha, a gente gostaria de falar com vocês. Ah, pode falar. Diz, então vamos começar com a oração. Diz, é mais uma daquelas igrejas. Quer dizer, eu preciso demonstrar que eu me interesso pela vida, pelas pessoas, pela realidade delas, sem omitir, porque aí eu acho também, ir embora e não orar, não apresentar as coisas a Deus, já falha no outro lado, que é o testemunho e a espiritualidade que eu levo junto quando eu trabalho como igreja. As pessoas da periferia são muito queridas e carentes de atenção. Eu queria dar essa dica. A gente, às vezes, sai de lá querendo entregar tudo o que tem. Porque elas são queridas, elas são necessitadas, elas gostam do abraço, elas gostam de estar próximas e elas facilmente confiam em você. A maior parte dessas pessoas não tem nenhum envolvimento com o crime. Eu preciso saber disso. Mesmo o bairro mais violento, eu estive no Morro do Borel, eu estive na comunidade Maria e Marta, no Rio de Janeiro, que tem, aliás, na comunidade Santa Marta. Maria e Marta é a organização social que eu visitei ali. Então, são espaços que a televisão mostra como de violência extrema. Mas naquele dia, na entrada, nos foi dito, podem entrar. Era um dia de paz e nós só falamos com pessoas de bem. Sim, nós fomos entrevistados para entrar, nós fomos revistados. Tinha a escopeta como arma de entrada de condomínio. Sim, tinha tudo isso. Mas as pessoas, a maioria, pessoas de bem. Mas é claro, eu preciso atentar. Nos bolsões de pobreza, o crime domina, se esconde e faz as pessoas de escudo humano na hora do confronto com o poder constituído. Eu preciso saber disso. Mais algumas dicas. Eu não devo estacionar um carro numa posição que é difícil sair se tiver que sair às pressas. O carro eu preciso estacionar de uma forma, não em posição de fuga, não estou dizendo isso, mas numa posição que se precisar sair, está pronto para sair. Eu não posso obstruir vielas. Aqui ninguém tem carro, vou deixar no meio da rua. Não devo fazer isso. Porque aquele é um lugar de passagem daquele povo e ali também podem ocorrer corre-corres. Eu não tenho o direito de obstruir isso. Eu preciso ter atenção. Uma dica muito pessoal. Leve a própria água em garrafa própria. O sol escaldante, o calorão, você está com os lábios secos, a pessoa diz, pastor, quer um copo d'água? Eu digo, não, não estou com sede. Não, na verdade, eu não estou com coragem de tomar aquela água.
Eu não posso tomá-la porque ela pode me fazer mal. E para não precisar mentir, eu preciso ter a minha garrafa junto. Diz, não, obrigado, tô com água aqui. E eu botei mais uma dica hoje. Ter no carro algum alimento para ingerir caso haja atraso de agenda. Eu estou falando de lugares onde as coisas são difíceis. E de repente eu chego lá, alguém está precisando, eu preciso ajudar a chamar a ambulância ou alguma coisa. Ocorre algo e eu não consigo sair e eu vou ter fome. Eu vou precisar ter algo à mão. Mas eu estou indo a um nível muito simples, muito baixo de dicas. Vamos voltar ao nível de experiência que vocês têm já. Diagnóstico externo para a transformação. Confie nas pessoas que você quer dar oportunidade de transformar a vida. Mas não seja ingênuo. Ali também tem gente esperta que sabe explorar. Não leve crianças para conhecer a pobreza dos outros. Não faça isso. A gente leva crianças para o zoológico para conhecer coisas, mas a mazela do outro, eu só levo pessoas dispostas a ajudar a transformar. Pessoalmente, eu tenho dificuldades com as pessoas que saem batendo fotos, sem perguntar para as pessoas que estão paradas na porta de casa se elas aceitam serem fotografadas. É importante, isso não é só pela lei de proteção de dados, não, é pelo respeito ao outro. Eu não tenho direito de fotografá-lo, levar foto e depois fazer um relatório botando ele. Veja que já se passaram algumas semanas que nós estamos trabalhando num projeto e não fizemos nada. Olhando para o tempo daquilo que a gente está fazendo, se nessa fala nós estaríamos construindo um projeto. Estamos falando de transformar a realidade. Por isso nós estamos tecendo um olhar bastante atencioso. Nessas semanas, é claro, é possível que nós já tenhamos entregue alimentos, roupas, remédios a algumas famílias. Porque isso ficou visível para nós. Mas nós estamos buscando fazer algo que mude a realidade. E enquanto nós estamos buscando com clareza o que nós vamos fazer para mudar a realidade, nós vamos ter demandas sociais menores e de fácil solução que nós vamos assistir. Nós estamos buscando soluções duradouras. Nós queremos projetos transformadores. E aí nós vamos dar aquela parada e conversar entre nós. O que nós percebemos? Nós vimos crianças fora da escola, nós vimos adolescentes nas drogas, nós vimos mulheres sustentando a casa, nós vimos pessoas desempregadas. O que nós vimos? Qual é o nosso diagnóstico? Aí é hora de começar. O que destas mazelas que encontramos nós vamos poder atender? É importante não querer resolver tudo de vez. Ninguém é bom em tudo. Será possível agregar novos temas no decorrer da ação, mas vamos começar com algo específico e concreto. E dizer para as pessoas, conte conosco nisto aqui. E aí, talvez na semana seguinte ou imediatamente, nós vamos agregar coisas. Mas cada coisa no seu tempo. E aí nós vamos fazer uma inscrição ou uma matrícula. Nós vamos identificar quem quer participar conosco dessa proposta. Eu esqueci de dizer aqui de novo, depois que nós definimos, nós temos que voltar à comunidade e dizer o que nós temos como proposta para eles. E criar um acordo de comprometimento. E aí, então, essa inscrição ou matrícula. E eu sugiro, de uma forma contundente, que se faça
o Marco Zero. O que é o Marco Zero? É uma ficha técnica, onde eu coleto dados básicos de identificação da família e aquilo que eu quero medir. Tipo, ele tem uma casa, paga aluguel, os filhos estão na escola, quem está empregado, há alguma profissão, há alguma pessoa que tem uma profissão, alguém já teve carteira assinada ou tem? Então eu coleto esses dados. Por que eu faço esse marco zero? Não é que eles estão na linha zero, é que hoje é o meu ponto inicial, daqui para frente. Então eu vou fazer um diagnóstico, um raio-x, como é que essa família está hoje, para que daqui a 3 meses eu faça a mesma pesquisa e confronte. Diz, opa, essa família há 3 meses não teve ninguém empregado. Hoje 2 pessoas estão empregadas, porque ao lado do que fizemos, os jovens faziam o currículo vitae de cada um para poder entregar em uma empresa. E isso já gerou 2 empregados nessa família, ou 2 pessoas com uma renda, enfim. O Marco Zero, se vocês pesquisarem na internet, tem muita coisa. Não peguem as coisas muito sofisticadas, dirigidas a organizações sociais. Peguem fichas simples e adaptem. Não existe uma ficha completa. Existe a ficha que você precisa para aquilo que você quer fazer. E dá para agregar novos pontos. Mas algumas coisas são importantes numa ficha de Marco Zero. A data. Colocar que dia ela foi preenchida para que eu saiba 2 anos depois, ou 6 meses depois, ou 3 meses depois, quando é que aquela realidade estava desta forma. Eu preciso hoje me precaver com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso, nessa ficha, no final, eu devo ter um texto mais ou menos assim: autorizo o projeto tal e tal, da congregação tal, arquivar esses dados para uso neste projeto, o nome da pessoa, o CPF dela e a assinatura dela. Veja que eu estou falando de um momento que nós vamos agora trabalhar juntos, nós vamos ter algo que vai ser feito. Sei lá se é treinamento, se é aula, se são capacitações, se são cursos, alguma coisa vai acontecer e eu preciso ter isso um pouco mais formalizado. E aí vem o desenvolvimento. Nós vamos buscar a solução de quê mesmo? Qual é a solução que nós estamos buscando? Claro, nós já escolhemos antes. Nós escolhemos o foco. E eu quero aqui em 2 telas mostrar para vocês uma experiência que eu vivi como pastor. Nós tínhamos uma professora, pedagoga, e uma auxiliar dispostas a estar num projeto que não existia. Nós juntamos 100 crianças para uma semana de escola bíblica de férias, e aí nós vimos que o furo era mais embaixo. E nós percebemos sim, essa semana, ela para nós serviu como aquele diagnóstico. Nós queríamos trabalhar com crianças, então vamos chamar a criançada. E aí nós percebemos que, além da espiritualidade, tinha uma série de outras coisas. E só 2 pessoas se dispuseram a fazer algo mais. Mas uma era uma professora. E ela estava disposta a focar no reforço escolar, chamado contraturno. E aí se começou com 2 dias na semana, é o tempo que elas tinham. Chegamos a ter 5 dias da semana, 2 turnos. E, enfim, de acordo com a possibilidade. Buscamos garantir matrícula na escola. Primeira coisa, para estar conosco, precisa estar na escola. Vamos junto. Vamos lá na escola tentar uma vaga para você. E aí a parceria com os professores. E essa parceria ela não existiu no início, ela foi crescendo, ela chegou ao nível de a escola mandar um bilhete para a mãe e para a nossa professora sobre o comportamento e o desenvolvimento da criança. Porque a escola via em nós um apoio e nós víamos na escola o ensino formal que nós não tínhamos condições de oferecer. Fazíamos reuniões com os pais
necessitávamos dar um lanche. Então, nós precisamos daquelas pessoas que não estavam na linha de frente, mas que podiam oferecer em dinheiro ou em produto para oferecer algo para as crianças ficarem um turno no espaço. Precisava espaço de lazer, nenhuma criança consegue estudar de 2 às 5, ela precisa ter o recreio. E alguém nos doou o espaço. Nós precisamos de recreacionista, logo apareceram jovens que não se viam como capacitados para ensinar, mas para brincar com eles, estava de boa. Nós precisamos de gente para varrer a sala, para limpar o local, e podemos contar com as mães que se sentiram parte e orgulhosas por fazerem parte do projeto. Nós agregamos diferentes dons e diferentes capacidades por vários anos. E foram aparecendo parceiros, um dentista oferecia aplicação de flúor, doava escovas e pastas, dava orientação sobre higiene bucal. Fazia isso voluntariamente, a partir da sua profissão. Uma médica oferecendo consultas e, inclusive, encaminhamento para a sua clínica para situações mais graves. E até mesmo encaminhamentos para procedimentos mais complexos, vistos ali, naquelas famílias onde a gente estava. Nós percebemos que tinha crianças sem documento, confecção de documentos. Eu poderia contar histórias aqui. Você tem uma família de 5 pessoas e nenhuma viva alma ter documento, ninguém existe. Quase ninguém tinha um currículo para apresentar para um lugar para trabalho. E se ele não tem um papel para entregar lá, hoje já está diferente, hoje é digital, mas naquela época, 2005 até 2010, então se fazia, os jovens preenchiam, faziam bonitinho, fazia todo enfeitadinho. A gente imprimia 5, 8 páginas e quando a pessoa precisava mais, ela vinha buscar. É uma questão de metodologia. Eu acho que metodologia é um dos pontos principais da ação social. E para mim o maior projeto é estar junto com as pessoas. É andar com elas e não dizer, ó, vá para lá. Ela não vai. Eu vou junto. Vamos resolver isso. Isso chama-se parceria com o público. Aquelas pessoas que nós queremos ver em nova realidade, com a realidade transformada, eu sou parceiro, eu não sou um benfeitor que vai e volta. Conte comigo. E aí, esse acompanhamento e estímulo, eu chamo de participar da vida dela. Estar disposto, como nós trabalhávamos com criança, a ser pai ou mãe. Estabelecer limites. Ajudar a perceber que a vida, ela tem regras. E a conquista dele é a nossa vitória. A conquista de uma criança dessas, de alcançar o ensino médio completo, ou uma faculdade, como nós vimos acontecendo, é uma festa. Porque é preciso focar na individualidade do ser. Ensinar a pensar. Ensinar a decidir. Ensinar a solucionar os seus próprios problemas. Quando nós lidamos com comunidades empobrecidas e da periferia, nós estamos lidando com uma geração, hoje, uma geração de pais ausentes. Nós estamos lidando com pessoas que não aprenderam a viver. Claro, nada pronto, nada por eles, tudo com eles. Ir junto, estar junto, estabelecer metas possíveis de serem alcançadas e vibrar com eles. Causas complexas precisam de muitas ações simples. Não complique o seu projeto. Não crie frustrações para você. Mantenha a sua vida sendo sua. Mantenha a sua casa sendo sua. Você precisa ter o seu espaço para estar forte e pronto para estender a mão a quem precisa. E eu vou concluindo.
Dentro da conclusão, eu quero trazer um pouco ainda desse projeto que eu falei. Nós vimos muitos adolescentes engajados no primeiro emprego, onde nós permitíamos que aquele adolescente, aquele jovem, podia colocar o telefone da professora, do pastor ou da igreja como referência para o primeiro emprego, para que alguém do RH pudesse ligar e pedir referência a ele, sobre ele. Nós vivenciamos um momento de uma família onde um filho alcançou a vida militar. Uma família onde uma jovem é dentista. Algumas crianças que nós vimos uma capacidade extraordinária de conhecimento foram matriculados numa escola militar da seguinte forma: uma professora, e aquele tempo não era online, a professora e as mães passaram 3 noites e 4 dias na fila, revezando, dormindo, e todo aquele tempo horrível de se conseguir uma vaga na escola militar. Mas se a professora não ficasse junta, aquelas famílias não iam ficar. Elas iam desistir, porque elas não iam ter como sobreviver na fila. Alguém precisava bancar isso. Trabalhos formais, carteira assinada, diversas famílias constituídas. Temos a alegria de que algumas crianças que estavam conosco, cujos pais não tinham uma família, eles têm. Eles se tornaram jovens adultos e casaram e vivem um outro modelo de sociedade. Diferente, mais próximo daquilo que entendemos como cristão, e também vivem dentro da igreja. Estabilidade de emprego para alguns, ensiná-los de que o empregador quer lucro mesmo, ele quer lucrar, o empresário ele não contrata ninguém para ter prejuízo. O empregado precisa aprender isso, ele precisa entender isso. E ele pode fazer suas exigências, mas o patrão é outro. Algumas dessas pessoas têm hoje sua casa própria. Outros trabalhos da igreja foram agregados. E eu posso dizer, Heron está aí, foi presidente bons anos, 2 congregações luteranas e eu chutei hoje um número, mas eu acho que é maior, porque a congregação do Planalto e aliás, até posso dizer 3, a Taborda e o núcleo de Muriú são oriundos de projetos sociais. Eu chutei 70, se esse número for alto ou baixo, Heron depois você corrige. Mas há muitos luteranos, porque ninguém era obrigado a ir para a igreja, mas o evangelho estava dentro de cada prato de comida, de cada ensino e tudo mais. Deus criou o mundo e ele preserva. Deus continua sendo Deus. Nós somos parte das ações imediatas de Deus. Nós somos um instrumento de meio para fazer a obra de Deus acontecer entre nós. A obra é divina. Às vezes eu oro a Deus e digo, eu tenho um grande Deus para fazer isso. E Deus me responde, eu tenho uma grande igreja, vai e faça. Sim, eu tenho um grande Deus e Deus tem uma grande igreja. Essa parceria funciona. Obrigado por hoje. Obrigado pela oportunidade para servir a Deus junto de vocês. E hoje eu nomino todo o nosso grupo. Heron Eugenberg, o coordenador do DAS, a Valdirene Loretti, a secretária, o pastor Danilo e o pastor Ilmar Stern. Pastor Danilo na qualidade de pastor e o pastor Ilmar na qualidade de membro do conselho diretor, conselheiro. Heron como líder leigo, né? O Valdir Becker, presidente da ESE, o pastor Bruno Foz como membro da diretoria do conselho diretor, e escolheu o Departamento de Ação Social, onde estar atuando, e eu como vice-presidente de Ação Social. Nós nos despedimos agradecendo a vocês por essa participação nessa noite. Estamos abertos a perguntas, a diálogo. Eu não acompanhei o chat, não li nada do que foi escrito ali. Se alguma coisa estiver, nós podemos, alguém pode me chamar a atenção e me alertar.
E eu tinha preparado 10 pontos, eu quero só recomendar que vocês leiam. O que é importante atentar ao mobilizar pessoas no Manual de Ação Social, páginas 55 e 56. Dado o avançado da hora, eu não vou impor minha voz a vocês. Recomendo, se alguém ainda não tem esse livro, o site da editora tem, não lembro o preço, mas uma vez ele era 22, deve ter tido algum reajuste aí. É isso, muito obrigado a todos, eu encerro e devolvo a palavra ao nosso coordenador. Obrigado, pastor Ayrton, pela excelente exposição aí. A gente, cada vez que participa de um seminário, aprende mais alguma coisa, né? E com certeza hoje eu aprendi mais algumas coisas. E agradecemos também a paciência de cada um de vocês. E as perguntas que foram feitas aí no chat, uma delas é sobre se vai ser disponibilizado esse material aí. Ele vai ser vinculado na ata, né, de uma reunião da diretoria nacional, né, pastor? Sim, meu objetivo é amanhã. Se a nossa reunião demorar até o fim do dia, eu creio que a comunicação vai conseguir já disponibilizar o link amanhã. Porque isso aqui leva algumas horas até que se configure tudo, né? E uma outra pergunta é se aquele curso da ação social lá, ele vai ser disponibilizado online. Essa é uma tarefa do seminário e o que eu sei é que o curso de diaconia será oferecido de forma online, mas eu não tenho nem a autorização para dar informações, porque eu não sei todas, mas a igreja vai ser informada pelo seminário de uma forma ampla sobre o curso. Quando cada um vai começar, eu também não tenho datas, mas a pandemia nos mostrou, nós temos condições e precisamos oferecer muitas coisas online. Agora, se o online vai ser em forma de uma sala de aula, ou se o online vai ser em forma de uma plataforma que você acessa, lê, responde, esse é um departamento que eu ainda não me atentei. Certo, obrigado.